Cara, já tem gente fazendo isso hoje, velho. Usando o ChatGPT de namorada, cara. Cara. Então, e assim, o que pode anotar aí que com certeza, se já não tiver, empresa de... Lembra que antigamente tinha negócio de namoro por telefone, né? Eu lembro das propagandas disso. Tava manchete no jornal. Antigamente tinha isso, disque namoro, essas coisas assim, né? Mas antigamente mesmo, agora eu denunciei a idade, mas, pô, eu era criança, viu? Mas eu lembro... não tinha nem idade. Mas eu lembro de ver isso. Cara, eu consigo ver facilmente você ter ali conseguir, porque o ChatGPT consegue emular tão bem uma pessoa conversando que você pode emular ali uma namorada. E eu sei que tem gente fazendo isso, entendeu? Porque a gente já escuta isso por aí. Cara, isso é um problemaço. Então imagina que você cria... Aquele filme Her. Eu acho que eu tava pensando nele. Essa pegada. Muita gente vai preferir não se expor ao risco das relações, né, do inesperado. Para não se frustrar, o medo da frustração, não lidar com a frustração. Né? Imagina aí, porque é muito mais cômodo você ter ali uma que sempre vai lhe agradar, por exemplo. Né? Mas isso não é falar com uma pessoa. Exatamente. Exato, né, velho? E aí as loucuras que podem acontecer. Cara, tem gente que usa o ChatGPT... também já como psicólogo, cara, também. Assim, tipo assim, olha, por favor, eu tenho um problema assim na minha vida e tal, como é que você me aconselharia e tal? Porra, não faz isso, brother. Não faz isso. Entendeu? Tipo, um perigo, sabe? Então, por quê? Porque ele gera texto de uma forma tão convincente, e aí talvez até seja interessante a gente falar aqui como é que ele funciona, o ChatGPT. Fale. O ChatGPT é uma IA generativa de texto, né? E ele permite... Aí até uma coisa minha que foi o que mais me surpreendeu quando eu comecei a usar. É o fato de ele manter o contexto da sua conversa, né? Eu vejo isso. Né? Então, quando você conversa com ela, por exemplo, com ele ou com ela, eu já estou dando personalidade para ele já. Quando você conversa com a inteligência artificial ali... Porque você se sente mal, né? Nessa intimidade. Parece uma pessoa, né? Você não sabe se... Enfim. Mas se você está conversando ali, você falar... sei lá, por exemplo, o que é uma IA generativa, por exemplo? Ele vai me dizer. E aí, se você perguntar de novo... mas me explique isso de uma forma mais simples. Ou em um parágrafo. Ou escreva um e-mail para eu mandar para alguém recomendando aprender isso. Você não precisa dizer de novo o que é. Ele guarda o teu contexto, né? E se você for desenvolvendo, você vai desenvolver uma conversa longuíssima sem falar contexto. Né? Tava vendo até um negócio, uma postagem no Instagram, né? De um cara que tava, digamos assim, cria uma conversa perfeita para uma garota que eu dei match no Tinder. Aí ele botava as palavras-chave lá que a menina tinha interesse, e aí gerava toda a conversa, o que é que ele deveria falar para ela, para manter ela interessada na conversa. Olha, né? o perigo, olha o perigo, pois é. Por quê? Porque como é que ela funciona? Ela gera texto baseado no contexto que você deu para ele ali na tua pergunta e, obviamente, na base gigantesca que ela tem ali dentro. Então, ela sempre procura, por um modelo estatístico, ela sempre procura qual é a próxima palavra mais provável de aparecer ali. Por exemplo, se você estiver falando para ela, estamos falando de jogo de futebol, e você falar, eu vou chutar ele vai completar com bola, porque bola é a maior palavra mais provável de aparecer ali nesse contexto de futebol. Em segundo pode ser a canela do cara, sei lá, alguma coisa assim. Mas ele vai fazer bola. E depois de bola, qual é a próxima palavra? Qual é a próxima palavra, dado o contexto que eu dei e todos os textos sobre isso, que é mais provável de aparecer. E aí ela vai montando um texto. Por isso que, muitas vezes, você tem um texto... Quer dizer, na maioria das vezes você tem um texto muito bem escrito, como se fosse escrito por uma pessoa, só que, em algumas vezes, não faz sentido o que está sendo escrito lá. Porque imagina que um monte de palavra misturada ali, entendeu? Principalmente quando você vai perguntar para ela algum conceito que não tem muita informação na internet, por exemplo. Então ela te responde, que é aí que o pessoal chama de alucinação. Existe esse termo, alucinação. Que é quando ela te responde de forma errada. E o pessoal fala, ela é mentirosa, mentiu para você. Não mente. Ela cria o texto, ela dificilmente vai dizer, não sei isso. Ela vai te dar uma resposta, na maioria das vezes. Algumas vezes vai dizer, não sei isso. Mas a maioria das vezes vai te dar uma resposta, só que é um texto ali que foi sendo montado
e que pode ser que ela não faz sentido algum no total, sabe?